Oi, eu sou a Rayane, eu sou albina e eu vou contar para você um pouco da minha experiência com o albinismo. Primeiro, você sabe o que é albinismo? O albinismo nada mais é do que a falta de melanina. É a pigmentação, é o que dá cor na pele, nos olhos, nos cílios. E o meu albinismo, primeiro, né? Vamos lá. Existem vários tipos de albinismo. O meu é o albinismo oculocutâneo e é o que afeta a grande parte dos animais que vocês veem por aí. Gorila, cobra, pato, cachorro, enfim. Mas vamos lá. Como é que é de fato ser albina? Por conta do albinismo ser uma condição genética, eu nasci assim. Então, desde pequena, eu tive que lidar com muitas circunstâncias que eu diria ser bem particulares de quem é albina. E em certas ocasiões me atrapalham bastante, principalmente algumas atividades específicas do meu dia a dia. A visão é um dos meus maiores desafios. Eu tenho muita sensibilidade à luz e problemas de visão. Eu uso óculos desde os meus 8 a 9 meses de idade. Eu tenho 9 no olho direito e 8 graus no olho esquerdo. E para ajudar, eu tenho um nistagmo, que é a movimentação involuntária dos olhos, que fica mexendo para lá e para cá. E não, eu não enxergo tudo tremendo, como já me perguntaram. E foi por conta do nistagmo que a minha mãe descobriu que eu era albina, os meus pais, né? Mas a minha mãe foi quem me levou no oftalmologista para ver o porquê, né, dessa movimentação dos olhos. E aí foi onde descobriram que eu era albina, até porque eu tenho uma irmã e ela não é albina. A pele é outro fator que torna os albinos muito vulneráveis, pois a gente tem uma pele mais sensível ao sol, porque para e pensa, se uma pessoa branca, ela se ficar um certo período de tempo no sol, já começa a ficar mais avermelhada, imagina eu, albina, branca desse jeito, não tenho proteção nenhuma na pele, então as chances de eu ter queimaduras e principalmente câncer de pele futuramente é muito maior do que uma pessoa normal. Falando um pouco sobre o trabalho, infelizmente, muitas empresas não oferecem o suporte necessário para pessoas com albinismo. E daí já entra na questão mais pro lado PCD, porque eu tenho visão subnormal. E não é o meu caso, né? Eu recebo muito suporte. Eu trabalho na IBM e eles têm toda uma política lá de inclusão e diversidade. Se vocês quiserem, eu conto um pouco mais sobre o meu trabalho, meu dia a dia, num outro vídeo mais detalhado. Agora um ponto bem delicado para mim, racismo inverso. E o que é o racismo, né? Ele é um preconceito e ofensas contra pessoas a partir do seu tom de pele e traços físicos. Eu coloquei entre aspas o inverso, por quê? Porque o racismo geralmente é sofrido por pessoas negras, né? E eu não discordo disso, e só que eu tô dando a minha experiência, e sim, pessoas brancas e albinas também sofrem racismo. Falando um pouco sobre as dificuldades que eu enfrento no dia a dia, a visão é um fator muito importante. Eu lembro que quando eu fui tirar minha carteira de motorista, eu tive muita dificuldade, quase que eu não consegui, por causa que aqueles livrinhos de autoescola, para quem já tirou carta sabe, são umas letras muito minúsculas e eu não conseguia ler direito, até mesmo para fazer a prova na autoescola foi complicado, a prova teórica, né? Ou até mesmo coisas muito longes, assim, na rua, eu tinha que forçar muito, assim, foi muito complicado, mas deu certo, mas assim, é muito complicada essa questão da visão. Eu, quando vou ler, né, para ler, geralmente eu preciso de uma lupa, mas não é sempre que eu tô com a lupa, né, então eu preciso socorrer pro celular. Então muitas vezes eu tenho que, coisas pequenas assim, sabe, que todo mundo conseguiria ler, eu já não consigo, então eu preciso dar zoom no celular, quando não eu tiro foto para poder ler o que está escrito em bula, em livros também eu tenho muita dificuldade. Agora eu comprei um Kindle, né? Então ajuda um pouco, mas livros físicos mesmo, eu
tenho que forçar muito a visão, quando não eu tenho que pegar a lupa para ler. No meu trabalho, eu preciso socorrer a lupa que já vem, né, do próprio Windows para poder enxergar a tela. Eu tenho que dar zoom na tela, porque o tamanho normal que vem, padrão, eu não consigo enxergar. Então, para tudo eu preciso de algum auxílio, seja lupa, celular ou, né, a lupa do computador. Eu lembro que na faculdade de Direito eu tive muita dificuldade para concluir o curso. Mesmo sentando na frente, eu não conseguia enxergar o que estava na lousa. Assim, foi uma época bem complicada, então eu sempre tive que estar com o meu celular do lado, tirando foto da lousa para poder dar zoom no celular, copiar. Quando não, eu tinha tudo salvo só no celular e depois eu ia estudar pelo celular. Então, assim, era bem complicado. Então, para tudo que eu preciso, né, eu tenho que socorrer para algum tipo de auxílio. A pele, como eu já disse, eu tenho muita, né, sensibilidade na pele. Então, sempre que eu sair de casa, ou melhor, eu saio de casa, né, eu preciso passar protetor, tanto no rosto quanto nos braços, né, para me proteger ao máximo, porque, como eu já disse, eu não tenho proteção nenhuma. E eu, além de passar o protetor para sair, eu preciso também de uma sombrinha que ela tem uma parte metálica por dentro e ela faz com que os raios solares elas não atinjam diretamente a minha pele, dando uma proteção extra aí, né? No meu caso. E até quando eu tô em casa, eu passo protetor solar no rosto, principalmente porque como eu trabalho home office, eu preciso, né, estar em contato com a tela e tem a luz visível, né, a luz azul que falam, que acaba passando para a pele também, então é um meio de me proteger. E sobre o meu trabalho, como eu já disse, eu trabalho na IBM, né, eu sou desenvolvedora, e eu passei por uma espécie de ergonomia que eles falam, que é quando você tem algum tipo de necessidade e aí eles vão te avaliar, então tem um time específico para isso, o time de diversidade e inclusão, e no meu caso eu sou PCD, então quando eu fiz o teste, né, eles viram que eu necessitava de um monitor, né, eu tenho um notebook que é fornecido por eles, mas além disso eles deram um auxílio que seria um monitor para eu poder enxergar melhor por conta da minha visão, e isso me ajuda demais no meu trabalho, né, nas minhas atividades diárias do dia a dia. Então é um ponto muito positivo aí que muitas empresas poderiam oferecer para os funcionários e acabam não adotando essa ideia. Um outro ponto que eu queria comentar com vocês é a questão do bullying. Sim, eu já sofri muito bullying ao longo da minha vida escolar, por conta justamente de ser albina, né? Então, imagina, uma pessoa diferentona no meio de pessoas que eu considerava, né, normais quando criança. Então, sempre surgiam apelidos bem maldosos, como branquela azeda, giz, leite, por aí vai, né? E eu lembro que muitas crianças, né, até mesmo na fase ali do ensino médio, muitas pessoas se distanciavam de mim como se fosse algo contagioso, o albinismo, né? Então, eu lembro que eu ficava muito triste, muito para baixo, e isso com certeza feriu muito, assim, a minha autoestima. Mas ao longo do tempo eu fui entendendo que eu ser diferente não quer dizer que é algo ruim, né? Muito pelo contrário. E eu acabei me aceitando mais ao longo do tempo por conta do albinismo. Ainda é muito difícil em certas ocasiões o albinismo, mas assim, eu consegui aprender, né, conforme o tempo, que ser diferente é ser único, especial. Então eu consigo aceitar mais, né, esse passado, digamos assim. E eu lembro que eu só não queria ser albina, eu queria ser normal, né, por conta de que todo mundo ficava me olhando
E era muito estranho quando eu chegava nos lugares, ainda é assim, né? As pessoas te olham assim meio, né? Nossa, sei lá, o que passa na cabeça delas, né? Mas hoje em dia eu tento lidar melhor com essas situações. Se você for albino, me conta aqui embaixo as suas experiências negativas, mas não deixe de contar também as suas experiências positivas. Pois bem, seguindo essa linha de pensamento, nada mais justo do que falar também dos pontos positivos em ser albino. Então vamos lá. É ter o pensamento da visão do copo meio cheio e não meio vazio. Como diz o autor Danilo Gomes, tudo depende da maneira como você vê. E a partir daí, eu fui começando a me aceitar melhor, os meus traços físicos e a minha aparência no geral. Existe o Dia do Albinismo, que é considerado no dia 13 de junho. Eu acho bem bacana porque promove a conscientização do albinismo e tudo mais. Existem diversas tecnologias que ela trouxe aí no decorrer do tempo, né? Melhorias justamente para a questão da visão de pessoas que têm dificuldades, não só para enxergar, né, auditivo e tudo mais, e muitas empresas estão adotando essas tecnologias, né? Um exemplo mesmo de uma empresa que é muito inclusiva é o Itaú, IBM, enfim. Agora apresentando alguns dados sobre o albinismo, foi feita uma pesquisa em 2022 pelo Gov, onde constataram que no Brasil existem cerca de 21 mil brasileiros albinos, o que não representa nem 1% da população. E segundo o UOL, a cada 17 mil pessoas que nascem, uma é albina. Falei das dificuldades em ser albina, mas eu quero destacar que essas dificuldades, elas me tornaram mais forte. Eu sou grata por ser albina e por todas as experiências que eu tive ao longo da minha vida. E eu acredito que nós somos protagonistas das nossas vidas, das nossas carreiras e que nós temos que saber lidar com as dificuldades que nos são impostas. Eu convido vocês a fazerem parte da conscientização do albinismo e a promover a inclusão. Sejamos agentes de mudanças e construtores de um mundo mais incluso. Obrigada por assistirem esse vídeo, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, me deem um feedback, é muito importante para mim. E não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo se você gostou. Obrigada e até a próxima, tchau!